Boa tarde, gente. Vamos falar um pouquinho de solubilidade e curvas de solubilidade. Falar também sobre solução saturada, insaturada e saturada com corpo de fundo. E, por fim, explicar solução supersaturada e vamos resolver uns três probleminhas, ok? Beleza. Olha só. Imagina que nós temos 100 gramas de água a temperatura de 25 graus Celsius. Ao adicionar 30 gramas de sal X, eu percebi o seguinte, que foi totalmente dissolvido esse sal. Aí agora, a mesma massa de água e a mesma temperatura, eu vou adicionar 40 gramas desse mesmo sal. Vai dissolver totalmente. Porém, no terceiro caso, olha o que aconteceu. Ao invés de 40, eu adicionei 50. Qual foi a minha surpresa? Que eu percebi que a essa temperatura de 25 graus Celsius, desses 50 só foram dissolvidos 40. Quer dizer que 10 gramas foram para o fundo, tá certo? A isso nós chamamos então de quê? De corpo de fundo. Então veja, eu adicionei 50 gramas de sal X. Só que desses 50 gramas de sal X em 100 gramas de água a 25 graus Celsius, só 40 que pode ser dissolvido totalmente, tá? É a capacidade máxima, tá? O excedente precipita, vai para o fundo, ok? Muito bem, daí nós vamos tirar o coeficiente de solubilidade. Observe aí. O coeficiente de solubilidade é o seguinte, eu percebi anteriormente que o máximo desse sal que foi dissolvido numa quantidade padrão de água a uma determinada temperatura foi 40 gramas. Beleza, sem problema. Com isso, eu digo que essa solução ela está saturada. Por quê? Porque chegou ao seu limite. É o máximo desse sal que pode ser dissolvido numa quantidade padrão de solvente a uma determinada temperatura. Ok. Agora imagina você o seguinte, se ao invés de 40, que é o máximo, eu coloco só 30 gramas de X em 100 gramas de água a temperatura de 25 graus Celsius, o que vai acontecer? Bom, se eu dissolvo totalmente 40, 30 é mais fácil ainda. Com certeza eu vou dissolver. A isso, então, eu chamo de solução insaturada. Lembra, aquela quantidade máxima, a gente chama de quê? Solução saturada. Muito bem. Agora, veja só. Quando a quantidade de soluto é superior ao máximo que pode ser dissolvido desse soluto em uma quantidade padrão de solvente a uma determinada temperatura, a gente diz que essa solução ela é uma solução saturada com corpo de fundo, tá legal? Veja, por que corpo de fundo? Porque o que nós observamos anteriormente? Que a essa determinada temperatura, 100 gramas de água só consegue solubilizar 40 gramas de X. Como eu tenho 50 agora, 10 gramas não vão ser solubilizados. E o que vai acontecer com esses 10 gramas? Vai para o fundo do recipiente, tá? Ele precipita. E isso nós chamamos de solução saturada com corpo de fundo. Ok. Bom, observe agora uma coisa. Eu pego essa solução saturada com corpo de fundo e vou dar aquecimento a ela. Então, de 25 graus Celsius, vamos aquecer até chegar a 90 graus Celsius. O que a gente percebe? Que esse corpo de fundo, ele passa a ser solubilizado. Isso quer dizer que essa solução a temperatura de 90 graus Celsius, ela deixa de ser saturada com corpo de fundo e passa a ser apenas uma solução saturada. Muito bem, se a gente retirar a fonte de aquecimento, o que vai acontecer? A temperatura vai começar a cair até que chega à temperatura inicial. Nesse instante, o que nós percebemos? Que o aspecto no recipiente continua de uma solução saturada sem corpo de fundo. Porém, a quantidade é superior ao limite de saturação, tá?
quando chega nesse caso, a gente diz que a solução ela é chamada de solução supersaturada e ela é muito instável. Vamos pegar agora uns 3 exercícios para a gente falar sobre esse assunto. No primeiro fala o seguinte: se 100 gramas de solução saturada de sal X, após evaporação completa da água, produziram um resíduo sólido que pesou 40 gramas, a massa aproximada em gramas de sal X necessária para saturar 100 gramas de água à mesma temperatura é pontinhos, né? 2 pontos. Vamos ver o que acontece. Lembre-se, solução é soluto mais solvente. Ok, qual é a massa de solução? 100 gramas. Qual é a massa do resíduo sólido, ou seja, o soluto, né? 40 gramas. Isso quer dizer que o solvente vai ser quanto? O que falta para chegar a 100, né? 60 gramas. Será que é isso? Vamos ver. Exatamente, né? É o que falta para chegar a 100. Ok. Mas o que ele quer saber? Quer saber o seguinte: a massa aproximada em gramas de sal X necessária para saturar 100 gramas agora de água à mesma temperatura. Anteriormente a gente tinha só 60 gramas de solvente, que era água, agora nós temos 100 gramas. Então veja, olha o que vai acontecer aí. Nós vamos fazer o seguinte: cada 60 gramas de água solubiliza 40 gramas de sal a essa dada temperatura, ok? Muito bem. Se eu tiver agora 100 gramas de água, quanto de sal eu vou ter? Eu vou conseguir solubilizar? Armamos uma regra de 3. Acabou a brincadeira. Agora é só resolver na matemática e com isso nós vamos chegar a 66,6666667, que é aproximadamente 66,7, letra C. Ok, moçada. Visto isso, vamos passar para o problema seguinte. Bom, esse é um problema clássico onde envolve um gráfico de solubilidade. A solubilidade de um sal em função da temperatura é representada no gráfico abaixo. Beleza. De acordo com o gráfico, assinale a alternativa que indica corretamente a massa de sal X em gramas presentes em 360 gramas de solução na temperatura de 15 graus Celsius. Então vamos lá. A 15 graus Celsius, quanto de sal eu consigo solubilizar em 100 gramas de água? Olha, 20 gramas de sal, né? Beleza, então vamos lá. Lembrando que solução é soluto mais solvente, certo? Bom, se eu tenho 20 gramas de soluto em 100 gramas de água, que é o solvente, qual vai ser a quantidade de solução? 120 gramas. Perfeitamente. Eu quero saber agora o seguinte: se eu tiver 360 gramas de solução, quanto de soluto eu vou precisar? Aí de novo nós vamos entrar aí numa regrinha de 3. Bom, se em 120 gramas de solução, tá? Eu tenho presente 20 gramas de soluto, em 360 gramas de solução, quanto de soluto eu vou ter? Armando essa regrinha de 3, nós vamos calcular e vamos ver o seguinte, que vai ficar 360 vezes 20 dividido por 120. Isso vai dar igual a 60 gramas. Opção A. Perfeito. E por último, o probleminha, tá? É o seguinte: um determinado sal tem coeficiente de solubilidade igual a 34 gramas do sal em 100 gramas de água, a temperatura de 20 graus Celsius. Lembra, a temperatura sempre tem que ser mencionada porque é um dos parâmetros. Muito bem, tendo-se 450 gramas de água na mesma temperatura, a quantidade em gramas desse sal que permite preparar uma solução saturada é de, observe, a solução saturada é o seguinte, é o máximo de soluto que é dissolvido numa quantidade padrão de solvente a determinada temperatura. Nesse caso, a temperatura é 20 graus Celsius e o máximo de soluto que é dissolvido em 100 gramas de água é 34 gramas de soluto.
Eu quero saber o seguinte, agora eu não tenho mais 100 gramas de água, eu tenho 450 gramas. Então, quanto de soluto eu vou conseguir dissolver nessa mesma temperatura? Veja, o coeficiente de solubilidade é 34 gramas de sal em 100 gramas de água. Daí, o que nós chegamos? Lembre-se de uma coisa. Se 100 gramas de água solubiliza 34 de sal, 450 vai solubilizar quanto? M, né? E aí nós armamos essa regrinha de 3 e calculamos, tá? Dessa maneira, nós vamos ter que M é igual a 15.300 sobre 100. Isso vai dar 153 gramas. Valeu, galera. Bons estudos. Se liga nesse vídeo aí e dá uma olhadinha no conteúdo que foi dado em sala de aula, tá? Um abraço, um bom fim de semana para todos.